Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos apresentar uma palestra sobre Paul Anchel, mais conhecido pelo nome literário de Paul Celan, reconhecido como um dos maiores poetas de expressão alemã da segunda metade do século XX. Há pelo menos duas pronúncias diferentes do seu nome literário. Há quem pronuncie Celan com um acento francês e há quem pronuncie Celan, né, com um acento alemão. Cláudio Willer e Haroldo de Campos pronunciavam Celan. E uma amiga, a Simone Homem de Mello, tradutora da poesia de Celan para o português e que viveu 20 anos em Berlim, confirmou comigo que a pronúncia correta provavelmente é Celan. Muito bem. Nosso poeta nasceu em 1920, na cidade romena de Czernowitz, capital da região da Bucóvina, hoje incorporada à Ucrânia, em uma família judia de língua alemã. O poeta frequentou a escola Safá Ivriá, onde aprendeu o idioma hebraico. Em casa, por insistência da mãe, todos conversavam em alemão. Ela era ávida leitora e admiradora da literatura alemã. Aliás, o Yiddish, que é o idioma mais falado pelos judeus europeus, nada mais é do que o alemão antigo. O período de formação de Celan, em sua infância e juventude, é marcada, portanto, pelos temas da identidade e da origem. Quem era ele? Um cidadão romeno? Um judeu da diáspora, cujo pai sonhava com o retorno à suposta terra prometida? Um francês naturalizado que viveu por mais de 20 anos em Paris, que foi um grande leitor e tradutor de poesia francesa? Ou um falante da língua alemã, entusiasta da cultura alemã, portanto, mais próximo de uma identidade germânica do que eslava, apesar da violenta perseguição antissemita na Alemanha. Ou seria ele um cidadão do mundo que não pertencia a nenhum povo, credo religioso ou nação, mas alguém que habitava o seu labiríntico mundo interior? Este será um dos temas marcantes na poesia de Paul Celan. A própria troca de sobrenome, de Anchel para Celan, já evidencia a crise da identidade, desde os poemas da juventude até os da maturidade. Outro tema recorrente em sua poesia será o da história, o registro poético dos eventos trágicos de seu tempo, uma linguagem alegórica ou hermética, embebida de um misticismo cético, onde está ausente a ideia de redenção. Celan, como Kafka, membro de uma comunidade cultural e religiosa que acreditava no retorno a uma pátria mítica, terrena para alguns, espiritual para outros. Crença esta que levaria à criação de Israel pela ONU na Palestina em 1948 e a toda uma série de conflitos que prosseguem até os dias de hoje. Compartilha o repertório bíblico, os símbolos, imagens e costumes de sua cultura, mas parece descrer
em um Deus que permitiu o Holocausto. Estas e outras tensões, como o conflito entre o desejo erótico e a aspiração pela morte, configuram a poesia de sua fase madura, talvez a mais intensa que se escreveu em língua alemã no século XX, depois de Georg Trakl e Rilke, seus irmãos espirituais. Na década de 1930, o fascismo avança pela Europa, inclusive na Romênia, que adota legislação antissemita. E Celan participa de organizações judaicas de esquerda que defendem o apoio à causa republicana durante a Guerra Civil Espanhola. Em 1938, o poeta é impedido de estudar medicina nas faculdades romenas, devido a uma política de cotas que restringia o acesso de judeus ao ensino superior. Ele viaja, então, para a França, onde planeja realizar seus estudos, e no trajeto passa por Berlim, no momento em que acontece a Noite dos Cristais, quando os nazistas depredam lojas, sinagogas e estabelecimentos de judeus, destruindo entre 520 e 1.000 sinagogas em uma noite. Além disso, prenderam e executaram cerca de 1.000 pessoas e enviaram mais de 30.000 para os campos de concentração. Parênteses, os primeiros prisioneiros nos campos de concentração foram os comunistas. Fecha parênteses. Celan, devido à sua condição de judeu estrangeiro, não é molestado, conforme a orientação dada na época pelo regime nazista às forças de repressão, ou seja, as tropas de assalto SA e as unidades da SS. Fracassando em seu projeto de estudar na França, Celan regressa à sua cidade natal, em 1939, onde consegue ingressar no curso de literatura e línguas românicas. O interesse por idiomas possibilitou a Celan ser um exímio tradutor, inclusive de Fernando Pessoa, que ele leu no original, em português. Em 1941, o regime fascista romeno, liderado por Ion Antonescu, aliado da Alemanha, internou os judeus em guetos e estabeleceu o regime de trabalhos forçados. No mesmo ano, tropas da SS chegaram em Czernowitz, incendiaram a grande sinagoga da cidade e deportaram um grande número de judeus para os campos de concentração. Nesse período, Celan traduzia sonetos de Shakespeare e escrevia os seus próprios poemas. Para sobreviver, foi obrigado pelas autoridades a limpar os destroços de uma estação de correios e a recolher e destruir livros de autores russos banidos pelo regime. Em 1942, o governador da Bucóvina ordenou que todos os judeus fossem presos e deportados, alinhando-se com a política de extermínio conhecida como Solução Final. Celan e seus pais foram capturados e enviados a campos de concentração diferentes. Seu pai morreu de tifo, sua mãe foi baleada, morta queima-roupa, após ficar exausta pelos trabalhos forçados. E apenas o poeta sobreviveu, recebendo, anos mais tarde, notícias da morte de seus pais.
Celan permaneceu internado em um campo de prisioneiros, na Romênia, até fevereiro de 1944, quando o avanço do Exército Vermelho da União Soviética obrigou os soldados somenos a abandonarem suas posições e fugirem. Libertado pelos soldados soviéticos, Celan retornou à sua cidade natal, onde trabalhou brevemente em um hospital psiquiátrico. Conforme o depoimento de seus amigos, Celan, nesse período, culpava-se muito pelo que aconteceu com os pais, a quem ele tentara inutilmente convencer a abandonar o país, no momento anterior às deportações. Este sentimento de culpa o acompanhou por toda a sua vida. Após a guerra, Celan viveu em Bucareste, capital romena, entre 1945 e 47. Traduziu autores russos e cogitou emigrar para a Palestina. Seu pai fora militante no movimento sionista, assim como Kafka. Por fim, imigrou para Viena e de lá para Paris, em 48, onde viveu até os seus últimos dias. Nesse mesmo ano, publica sua primeira coletânea de poemas, A Areia das Urnas, cujo título remete à morte, publicado por uma editora austríaca. As cinzas, claro, são dos fornos crematórios. A partir de 1952, sua poesia começou a ser reconhecida e ele participou de recitais poéticos na Alemanha, onde leu, entre outros, Todesflug, ou Fuga da Morte, um dos seus mais conhecidos poemas. No ano anterior, ele conheceu a artista plástica Gisèle Lestrange, em Paris, com quem trocou cartas de amor, e casaram-se meses depois. Nesse período, Celan sobrevivia como tradutor e professor de língua alemã na École Normale Supérieure. Em 1955, recebeu a cidadania francesa. Em 58, ganhou o Prêmio de Literatura de Bremen. 2 anos depois, o Prêmio George Buchner. E no dia 20 de abril de 1970, cometeu suicídio atirando-se às águas do rio Sena. A poesia inicial de Celan, em livros como A Areia das Urnas e Papoula em Memória, revela forte influência da poesia romântica alemã, pela musicalidade, referências à natureza e subjetivismo, mas também da poesia expressionista das décadas de 1910 e 1920, pelos jogos de luz e sombra, figuras caricaturais e tom melancólico. Tradutor de Rimbaud e de Paul Éluard, o poeta romeno também assimilou influências da imagem poética surrealista, embora sua poesia da maturidade, síntese de todas essas leituras, tenha alcançado um timbre único, pessoal e inconfundível. É uma poesia concisa, enigmática, hermética, fragmentária, quase monossilábica, por isso mesmo comparada, por alguns críticos, à música do austríaco Anton Webern. Ele utiliza também estranhos neologismos e termos compostos, à maneira da palavra valise de Lewis Carroll e James Joyce.
O poeta realizou um trabalho de destruição e recriação simultâneas da língua alemã, trazendo para ela as cicatrizes e esperanças de uma época sombria. Como o próprio poeta declarou em um discurso, após receber o Prêmio Literário de Bremen, abre aspas, apenas uma coisa permaneceu acessível, próxima e segura em meio a todas as perdas. A linguagem. Sim, o idioma. Apesar de tudo, ele permaneceu seguro em relação às perdas, mas teve que passar por sua própria falta de respostas, pelo silêncio aterrorizante, pelas milhares de trevas da fala assassina. Ele passou. Não me deu palavras para o que estava acontecendo, mas passou por tudo. Atravessou e poderia ressurgir enriquecido por tudo isso. Fecha aspas, ponto. De certo modo, Celan utiliza o idioma contra o idioma, recordando a conhecida frase de Roman Jakobson, para quem a poesia é violência organizada contra a língua. A preferência pelo obscuro, hermético ou paradoxal aproxima o poeta romeno do português Herberto Helder, especialmente em versos como estes, traduzidos por João Barrento. Verde bolor é a casa do esquecimento. Diante de cada portão flutuante, azuleia o teu músico decapitado. Bate o tambor, feito de musgo e amargo pelo púbico. Com o dedo do pé ulcerado, desenha a tua sobrancelha na areia. Desenha maior do que era e o vermelho dos teus lábios. Tu enches aqui as urnas e alimentas o teu coração. A princípio, uma leitura comparada dos dois poetas pode causar espécie. Enquanto o romeno é dramático, por vezes trágico, orientado por um demiurgo tanático, o português é epifânico, celebratório, animado pelo princípio de Eros, embora um Eros travesso, que não exclui a deformação e a crueldade. Celan está embebido de história, geografia e da saga do povo judeu. Helder movimenta-se fora de planos reconhecíveis de tempo e espaço, erguendo fronteiras imaginárias, fazendo lembrar o Rimbaud de uma estação no inferno, especialmente nestas linhas. Jamais pertenci a este povo, jamais fui cristão, sou da raça que cantava no suplício, na tradução de Leduivo. Se há uma religiosidade ou mitologia em Helder, ela está mais próxima do orfismo, da jornada simbólica ao Hades em busca de Eurídice. Por exemplo, neste verso, beberei sua boca para depois cantar a morte e a alegria da morte. No campo semântico, porém, é possível traçarmos um paralelo entre os dois poetas, começando pela similaridade de temas ou palavras-chave, extraídas da tradição romântica. Noite, cegueira, loucura, sangue, morte. O uso da analogia e das imagens poéticas, compreendidas aqui conforme o conceito de Pierre Reverdy, de aproximação de duas coisas que não têm nenhuma relação entre si e não formam uma terceira, também é nítido,
especialmente na primeira fase de ambos, Papoula em Memória, de Zsela, e O Amor em Visita, de Helder. Objetos retirados do cotidiano, elementos da natureza, instrumentos musicais, estados de espírito, partes do corpo humano ou substâncias orgânicas, são combinados de maneira inusitada com outros materiais, concretos ou abstratos, em versos de deliberada alquimia. Por exemplo, nesses versos: crê no escaravelho dentro do feto. Amamo-nos como papoula em memória. Zsela, em tradução de João Barrento. E a morte sobe pelos dedos, navega o sangue. A paisagem regressa ao ventre, o tempo se desfibra, de Helder. Apesar dessa convergência, é preciso traçar uma distinção fundamental entre as duas poéticas. Em Zsela, a imagem é um dos elementos constitutivos do discurso, que tem uma respiração meditativa, um andamento quase litúrgico, ecoando, não raro, o hino bíblico. Em Helder, também de ascendência judaica, ela é a base estrutural. Todo o poema se desencasula a partir de entrecruzamentos de símbolos. A evolução posterior de ambos irá evidenciar outras diferenças essenciais. Enquanto no português há um crescente desregramento, um fluxo incessante de figuras e percepções, no romeno revela-se maior equilíbrio, síntese e concentração. Essa disciplina severa é responsável por linhas lacunares, de teor quase oracular, pela concisão e obscuridade. A experiência imagética é mais evidente na lírica erótico-amorosa destes poetas, onde a mulher assume dimensão sobrenatural. Ela é a origem da criação, o universo, e cada uma de suas manifestações. Por exemplo, nessas linhas: as coisas nascem de ti, como as luas nascem dos campos fecundos. Os instantes começam da tua oferenda, como as guitarras tiram seu início da música noturna. Herberto Helder. Projeta sua luz ao longe sobre o mar, desperta as luas no estreito e ergue-as sobre mesas de espuma. Zsela, traduzido por João Barrento. Sem dúvida, essa hipérbole permite diferentes interpretações, de cunho teológico, metafísico ou psicanalítico. Ficando apenas no campo poético, podemos dizer que essa idealização do feminino motiva o romeno e o português a uma visualidade radical, a uma estética do excessivo, da saturação simbólica, de um eros que fecunda e multiplica os vocábulos até a abstração, assim como ocorre nas passagens mais densas do Paraíso de Dante. Na seara tanática, outra obsessão de ambos, há um corte radical. Em Helder, a morte é um acontecimento simbólico. Em Zsela, um espectro que ronda a sua carne, que ameaça a sua comunidade de extinção. Um registro exemplar é o conhecido poema Fuga da Morte. A morte é um mestre que veio da Alemanha. Arranca em tons mais escuros dos violinos, depois feitos fumo,
subireis aos céus, na tradução de Barrento. Para evocar o genocídio promovido pela mãe de seu idioma, Celan assume um tom mais sombrio, incorporando à sua voz outras vozes, de poetas que também passaram pelo flagelo da guerra, como Georg Trakl. Não por acaso, há nesse poema um diálogo intertextual com o poeta austríaco, vítima de consumo excessivo de entorpecentes após presenciar os horrores de Grodeck. Na casa vive um homem que brinca com serpentes, escreve Celan. Na sua cova, o mago branco brinca com suas cobras. Trakl, no poema Salmo, traduzido por Paulo Quintela. Aliás, um grande tradutor, assim como João Barrento. Nesta peça, Madame Lamor, rio que chamava a morte de Madame Lamor, é uma visitante da história que traz consigo a cultura que produziu Goethe, Beethoven e Auschwitz. Celan, embora estrangeiro, sendo romeno, judeu, de língua alemã, exilado em Paris, é um herdeiro desse território simbólico e cultural, não apenas pelo idioma, como pelo diálogo com a tradição da literatura alemã. Helder, que também é um estrangeiro voluntário, em seu isolamento voluntário, cria para si uma tradição, escolhe a sua origem, incorporando à língua materna referências de outros âmbitos culturais. Sob essa mirada, Helder encontra-se mais próximo de Sá Carneiro, outro estrangeiro espiritual, do que de Fernando Pessoa, que em Mensagem intentou uma fabulação mítico-poética de Portugal, com a utopia visionária de um quinto império, que sucederia os anteriores, Grécia, Roma, Europa, cristandade. Em Celan, ao desespero da história. Em Helder, a refundação da história por meio da escritura. A poesia inicial de Celan, reunida em livros como Papoula e Memória, de 1952, apresenta forte imagética, de sabor próximo ao surrealismo, como acontece no poema A Areia das Urnas, que lemos no início da palestra. Neste poema, que faz possível alusão às cinzas dos fornos crematórios, não encontramos o tom retórico emotivo, o discurso lamentoso ou compassivo, nem mesmo pistas mais evidentes para situar o tema no contexto histórico-político. O poema todo é construído como uma sequência de imagens ou planos cinematográficos, com relativa independência entre si, num aparente jorro caótico, que se assemelham a um quadro de Marc Chagall, em que diferentes imagens são colocadas na tela, de modo a sugerir relações imprevistas. Se lermos o texto com atenção, porém, encontraremos no discurso poético índices do Holocausto, como o músico decapitado, que nos faz lembrar das orquestras de músicos judeus formadas nos campos de extermínio. O portão flutuante, possível alusão à entrada desses campos, em que foi inserida a frase de uma ironia de mau gosto: o trabalho conduz à liberdade. E ainda
o dedo do pé ulcerado, que remete aos maus tratos impostos aos prisioneiros. A própria Casa do Esquecimento, pintada em verde bolor, possui uma rica camada polissêmica. Ela pode se referir às edificações nos campos da morte, à memória pessoal e coletiva, e mesmo à própria história. Não por acaso, o título do livro é Papoula e Memória, que faz um jogo entre o esquecimento, derivado do consumo de entorpecentes, como o ópio, produzido a partir da papoula, e a lembrança dos atos criminosos do Segundo Conflito Mundial, e, em particular, né, o genocídio de judeus, ciganos, comunistas, russos, poloneses, entre outros indesejáveis. Esta é uma das várias leituras possíveis do poema, que, pelo tom enigmático, hermético, não se resume a uma única via interpretativa. Nesta peça, como em outras composições de Celan, a imagem não é estática, mas dinâmica, mutável. Ela pode ser lida como símbolo, metáfora, alegoria ou abstrata invenção fanopaica, do mesmo modo que a referencialidade oscila entre o registro biográfico, o testemunho histórico, o discurso intertextual e o puro imaginário. Não existe linearidade, representação naturalista ou cronologia no discurso poético de Celan, mas um emaranhado de palavras e sentenças que nos remetem a múltiplas vias interpretativas, tendo como única bússola a desorientação. A poesia de Celan implica numa relação de perplexidade entre leitor e leitura, em que nada aparece de modo evidente. Conforme escreve Modesto Carone, abre aspas. Esse objetivo não comportava o apelo ao panfleto, que dilui a veracidade da emoção e da experiência profunda nos estereótipos da linguagem clichê. A denúncia é mais atuante na medida em que, ameaçando desmantelar o universo verbal pré-constituído, não dá margem às acomodações de uma leitura digestiva e compele o leitor a lidar com o desconhecido, desconfortável, que é uma linguagem quebrada. Pois só assim é que os preconceitos, os conceitos já cristalizados na linguagem usada mecanicamente, se desarticulam e permitem a entrada do novo na sensibilidade e na compreensão. Uma novidade conhecida, transformada em choque através do arranjo inesperado das palavras. Fecha aspas, fim da citação. Um poema emblemático da primeira fase criativa de Celan é o conhecido Fuga da Morte, em que a palavra fuga remete tanto ao ato de escapar quanto à composição musical barroca, que utiliza a técnica do contraponto, em que duas melodias são executadas simultaneamente pelo conjunto instrumental. Conforme escreve Modesto Carone, nesse poema há um uso particular da maneira contrapontística, em que as palavras são dispostas em aspas, combinações móveis, como acordes numa fuga musical, chocando-as uma contra as outras, para que a colisão
surgisse num clarão repentino de percepção e conhecimento, uma revelação. Fecha aspas, ponto. Lendo o poema, notamos essas duas melodias nas imagens de Sulamita, a hebreia de cabelos escuros, personagem do Cântico dos Cânticos de Salomão, do Antigo Testamento, e Margarete, a teutônica de cabelos louros. Quem sabe, personagem do Fausto de Goethe. O terceiro personagem alegórico do poema é a própria morte, apresentada como um mestre da Alemanha, que tanto pode se referir a um indivíduo histórico, como Hitler, quanto, numa dimensão mais ampla, o lado sombrio da civilização germânica, que, se por um lado nos deu Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, também produziu o Kaiser Guilherme II, Heinrich Himmler, Hermann Göring e outras figuras macabras, mais associadas à destruição do que a qualquer outra coisa. Vamos ler o poema de Celan, Fuga da Morte, na tradução de João Barrento. Leite negro da madrugada, bebêmo-lo ao entardecer. Bebêmo-lo ao meio-dia e pela manhã. Bebêmo-lo de noite. Bebemos e bebemos. Cavamos um túmulo nos ares e aí não ficamos apertados. Na casa vive um homem que brinca com serpentes. Escreve, escreve ao anoitecer para a Alemanha. Os teus cabelos de ouro, Margarete. Escreve e põe-se à porta da casa, e as estrelas brilham. Assobia e vêm os seus cães. Assobia e saem os seus judeus. Manda abrir uma vala na terra. Ordena-os agora. Toquem para começar a dança. Leite negro da madrugada. Bebemos-te de noite. Bebemos pela manhã e ao meio-dia. Bebemos-te ao entardecer, bebemos e bebemos. Na casa vive um homem que brinca com serpentes, escreve, escreve ao anoitecer para a Alemanha. Os teus cabelos de ouro, Margarete, os teus cabelos de cinza, Sulamite. Cavamos um túmulo nos ares, aí não ficamos apertados. Ele grita, cavem mais fundo no reino da terra. Vocês aí e vocês outros, cantem e toquem. Leva a mão ao ferro que traz à cintura. Balança-o azuis são os seus olhos. Enterrem as pás mais fundo, vocês aí. E vocês outros continuem a tocar para a dança. Leite negro da madrugada, bebemos-te de noite. Bebemos-te ao meio-dia e pela manhã. Bebemos-te ao entardecer. Bebemos e bebemos. Na casa vive um homem, os teus cabelos de ouro, Margarete, os teus cabelos de cinza, Sulamite. Ele brinca com as serpentes e grita, toquem mais doce a música da morte. A morte é um mestre que veio da Alemanha. Grita, arranquem tons mais escuros dos violinos. Depois, feitos fumos, subireis aos céus, e tereis um túmulo nas nuvens, aí não ficamos apertados. Leite negro da madrugada, bebemos-te de noite. Bebemos-te ao meio-dia, a morte é um mestre que veio da Alemanha. Bebemos-te ao entardecer pela manhã. Bebemos e bebemos, a morte é um mestre que veio da Alemanha. Azuis são os teus olhos, atinge-te com bala de chumbo, acerta-te em cheio. Na casa vive um homem, os teus cabelos de ouro, Margarete. Atiça contra nós os seus cães, oferece-nos um túmulo nos ares. Brinca com serpentes e sonha com a morte. É um mestre que veio da Alemanha. Os teus cabelos de ouro, Margarete. Os teus cabelos de cinza, Sulamite.
Logo na primeira estrofe do poema, reconhecemos a simultaneidade contrapontística. De um lado, temos a referência à bebida, à música, à dança, e de outro lado, a imagem dos judeus cavando no chão a vala rasa, em que serão jogados após serem mortos pelos nazistas. A cor que predomina é o preto, a cor do luto, presente já na imagem do leite negro, um oxímoro, e ao mesmo tempo uma metáfora para o sentimento doloroso que é bebido de madrugada, ao entardecer e à noite. Ao longo do texto, alguns versos se repetem nas várias estrofes, em diferentes posições, à maneira do labirinto de versos barroco, como esta linha, que dialoga com Georg Trakl. Na casa vive um homem que brinca com serpentes. Paródia de, em sua cova, o mago branco brinca com as suas cobras. Em cada repetição da linha, porém, ela é transformada pela adição ou subtração de palavras, de maneira combinatória. Em síntese, este homem que brinca com serpentes é também o oficial que chama os cães e ordena aos judeus que cavem suas covas, ao mesmo tempo que ordena aos músicos que toquem mais alto os seus violinos. Conforme diz Modesto Carone, a respeito do poema, é justamente pelas frestas desse idioma fraturado que começam a sair os fragmentos liberados de um cortejo irracional, e, no entanto, verdadeiro. Filas, mastins, assovios, covas, fumaças de fornos crematórios, olhos azuis, ordens, crepúsculo, cabelos dourados e cabelos em cinzas. Tudo jogado numa rede pródiga de repetições e variações, exatamente como a música desse mestre da Alemanha, que é a morte. Pois é a técnica do contraponto musical que organiza e transmite este poema, montado a partir de pontos que se separam, se agrupam e se opõem, para novamente se unirem e separarem, num trânsito complicado que, de repente, se imobiliza com a bala de chumbo que te acerta em cheio. A tensão, no entanto, ainda está lá, na oposição final entre cabelos dourados e cabelos cinzentos. São estes que, correndo paralelos, tema e contratema da peça, transcendem o campo e seu séquito de aparições para se firmarem no espaço aberto pela linguagem desestereotipada, como possibilidades de uma escolha. Fecha aspas, ponto, fim da citação. Apesar da presença do Holocausto em muitos de seus poemas, Paul Celan, o judeu romeno de língua alemã, que escolheu a França como temporária pátria, não se identifica plenamente com a tradição e herança cultural de seus ancestrais, com o humanismo de Maimônides ou com as promessas bíblicas. Ao contrário, como escreve João Barrento, o poeta adota uma mística da negação. Abre aspas. Não há salvação possível na obra de Celan, que não aponta caminhos, não filosofa, apenas lambe feridas que não cicatrizam nunca mais. Se de vez em quando usa a imagem da luz, não é porque a luz seja redentora, mas porque assim resulta mais pungente o contraste com as trevas, da essência e da existência. Fecha aspas, ponto. Uma terceira composição de Papoula em memória, que leremos hoje, é Cristal,
também traduzida por João Barrento. Não busques nos meus lábios a tua boca, nem diante do portão o forasteiro, nem no olho a lágrima. 7 noites mais alto muda o vermelho para vermelho. 7 corações mais fundo bate a mão à porta. 7 rosas mais tarde rumoreja a fonte. Conforme interpretação do próprio tradutor do poema, abre aspas, o 7, número da manifestação por excelência, soma o 3 divino ao 4 da matéria criada, aliado à noite, ao coração e à rosa, indica o vermelho, que aqui é o sangue da morte e não da vida, a mão do perseguidor na porta, a fonte que jorra tarde, 7 rosas mais tarde, quando a vida se esvai. A rosa é uma flor ambígua. Rilke morrera pela rosa. Parênteses. Esse é um fato biográfico, né? Rilke foi colher rosas em um jardim, os espinhos espetaram nos seus dedos, saiu muito sangue e ele morreu de hemorragia. O seu coração é escuro e nele se esconde a treva do poeta. A luz que possa eventualmente surgir não encontra mediador. A eternidade, noutros poemas, é um montão de pústulas, sempre as feridas, acumulando-se no céu. Nunca traz lenitivo. O olhar do tempo é um olhar de través que mete medo. Fecha aspas, ponto. Em livros posteriores de Celan, como De Limiar em Limiar, Grelha da Linguagem e A Rosa de Ninguém, há uma crescente condensação da escrita, cada vez mais concisa, elíptica, fragmentária, enigmática. Como se o poeta buscasse uma escrita que se aproximasse do silêncio, assim como o compositor austríaco Anton Weber introduziu longas pausas em suas composições musicais. O laconismo de Celan é talvez mais evidente em seus poemas do espólio, publicados póstumamente sob o título de A Morte é uma Flor, com tradução do João Barrento. Esse livro saiu em Portugal, pelas edições Potovia. São poemas que o autor considerava simples esboços ou poemas imaturos que ele planejava incinerar, em outra semelhança com Kafka. O que não fez, pois antes atirou-se ao rio Sena, falecendo com apenas 50 anos de idade. Vamos ler alguns desses poemas na tradução de João Barrento. Conversas com cascas de árvore. Tu, tira a casca, anda, tira-me feito casca da minha palavra. É tarde já, mas nós queremos estar nus e à beira da navalha. Claridade. Pesadez conduzida pelo silêncio, na luz do grão de arroz renascido. Este é o momento em que os lobisomens se ficam pelo caminho. Nenhum esbirro vive já. O homem, o verdadeiro e solitário, passeia o porte íntegro por entre os homens. A pequena realidade duplicada manda sua loucura cercar-te, ora uma, ora outra. Amanhã tudo isso recolherá a si, e as palavras sem disfarce nascem as primeiras. Poema fechado, poema aberto. Aqui as cores correm para o desabrigado, o da fronte nua, o judeu. Aqui levita o mais pesado, aqui estou eu.
Na selva do sangue, aí está a despedida de dedos finos em cada ponta, em forma de coração, uma lente. Aí os tigres caçam o dia. Se a poesia inicial de Celan apresenta afinidades com a imagem poética surrealista e com a melancolia do expressionismo, em sua fase final, ele está mais próximo das vanguardas da segunda metade do século XX, pela extrema concisão, linguagem substantiva, fragmentação da sintaxe, do verso e da palavra, recordando, por vezes, o minimalismo de Cummings ou de Robert Creeley. Paul Celan é um poeta denso, hermético, dramático, desafiador, que iluminou para nós as trevas. E aqui chegamos ao final da nossa palestra. Obrigado a todos pela presença.